Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal, cada um de vocês. E, bem, esse vídeo se trata da parte 2 da história que eu criei, em que o Todoroki enfrenta o Fanático. Mais especificamente, intitulado O Dia em que Shoto Todoroki enfrentou o Fanático. Mas antes de ir para a parte 2, eu quero dizer alguma coisa sobre a parte 1. O feedback daquele vídeo foi insano. Aquele vídeo é o meu vídeo com mais visualizações no canal. Não, pera aí. Tá certo que eu tenho outros vídeos que tem mais views e mais likes. Porém, aqui eu me refiro a vídeos mesmo. Vídeos grandes, como esse, e não a shorts. Mas isso não é à toa. Desde que eu tava editando aquele vídeo, fazendo o roteiro dele, eu já sabia que aquele ia ser o melhor vídeo do meu canal. Aquele que eu mais pus o meu coração nele. E esse aqui não será diferente. E nem a parte 3 e a última. Enfim, agradecendo de coração mesmo o feedback daquele vídeo. Mas antes de irmos para a história da parte 2, não se esquece, deixa o like, vai, se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito, ainda mais eu que sou um canal pequeno. Mas enfim, chega de enrolação, vamos logo para a história. A parte 2 do dia em que Shoto Todoroki enfrentou o Fanático. Tudo que nós vemos é uma tela completamente preta, até que ela se abre através do meio dela, como se fosse um olho se abrindo. Mas antes disso, a tela estava completamente borrada e gradativamente a tela ficava normal. Nós estamos na visão de um certo personagem e quando dá um corte na tela, vemos de quem nós estávamos na visão. Era o nosso querido meio a meio, Shoto Todoroki. Bem, a primeira reação do Todoroki já era saber onde é que estava o Fanático. Mas, quando o Todoroki ele se toca, ele estava no chão. Sua jaqueta estava aberta e havia uma heroína curadora que estava lá com ele, colocando seus braços no peito dele para curar seus ferimentos. Algo bem semelhante ao que a Sakura e a Tsunade fazem em Naruto. Essa heroína curadeira diz pro Todoroki não se mover, até porque os ferimentos que ele recebeu foram brutais. Só para vocês terem uma noção assim, se o Todoroki não tivesse sido recuperado, não tivesse sido curado, 3 horas depois de receber aquele soco do Fanático, ele estaria morto agora. Essa heroína diz que o soco do Fanático foi tão poderoso que 60% das costelas do Todoroki foram destruídas e alguns fragmentos ósseos furaram e fincaram no coração dele. Foi brutal mesmo. Parando pra pensar, sinto que acabei de descrever uma verdadeira cena de Mortal Kombat para vocês. Enfim, aliás, quando eu disse soco do Fanático, na verdade, ao meu ver, eu deveria ter dito Juggernaut Punch! Quero saber quem é que sabe de onde eu tirei esse áudio. Enfim, voltando à história, Shoto Todoroki então olha ao seu redor e percebe que que o sol estava prestes a se pôr. A noite estava bem próxima. Então ele pergunta àquela heroína médica quanto tempo se passou desde que ele estava inconsciente. Ela infelizmente não sabe responder. Tudo que ela diz é que quando ela chegou no local, ela demorou por volta de meia hora só para curar todos os ferimentos do Todoroki. E bem, a partir daqui é só fazer as contas. Quando o Todoroki estava enfrentando o Juggernaut antes de ele ficar inconsciente, o sol estava perto de se pôr. E agora o sol estava quase se pondo e a noite já estava quase aparecendo. Então deve ter se passado mais boas horas. Mais especificamente mais 2 horas e meia por aí. E isso deixa o Todoroki bem tenso. Até porque nesse meio tempo, vai saber se o Juggernaut já não chegou lá na academia Yue. Todoroki então se levanta, fecha o zíper de sua jaqueta, pega seu colete que estava lá perto, veste ele e então Todoroki começa a se preparar para voar. Mas aquela heroína médica diz que ela não conseguiu curar o Todoroki 100% e diz que ele ainda deve descansar um pouco. Mas Todoroki diz para ela que ele não tem que se preocupar com isso, e sim que tem uma criança agora que está prestes a ser raptada por um monstro gigante, imparável. Mas antes de partir, Todoroki ele pede um favor para aquela heroína médica. Ele pede para que ela entre em contato com os heróis, policiais e militares de Nova York, para que eles façam uma evacuação total de Manhattan. Todoroki já pediu isso antes, mas dessa vez é sério. Para enfrentar aquela criatura, ele vai ter que se soltar. Aquela heroína médica apenas responde que entende e irá fazer o seu pedido. Todoroki então agradece, então ele se coloca em posição de voo
e ele voa para os céus em altas velocidades, utilizando uma turbina de fogo, em uma cena bem épica. Shoto Todoroki estava com o corpo ainda assim bem dolorido, mas ele ainda assim tinha um objetivo a cumprir. Depois de 9 segundos, ele consegue achar o Juggernaut. Na verdade, foi bem fácil achar ele, era só perseguir o seu rastro de destruição. Quando o Todoroki ele chega no local, o Juggernaut ele estava sendo enfrentado por alguns policiais, heróis e militares. Mas, quando o Todoroki ele também chega no local, esses militares, policiais e heróis também estavam deixando o local. Ou seja, aquela heroína médica fez o que o Todoroki ali pediu. Enfim, ao ver aqueles policiais, heróis e militares deixando a batalha, o Juggernaut fica um tanto curioso, mas ele acaba nem dando a mínima. Porém, ele ainda não havia notado que o Todoroki estava literalmente acima dele, voando com uma turbina de fogo. Mas isso era proposital, o Todoroki não queria que ele fosse notado. Até porque a intenção do Todoroki era atacar de surpresa. E bem, o round 2 começa. Shoto Todoroki então utiliza o Flash Fire Fist Hellspire. Ele usa essa técnica de uma forma rotatória. Sendo assim, ele corta vários prédios ao meio que estão ao seu redor, cortando eles de tal forma que esses prédios deslizam e caem todos em cima do Juggernaut, pegando ele de surpresa. Depois de 6 segundos, em meio aos escombros e a fumaça, uma onda de choque é disparada para os céus. Essa onda de choque também acabou dissipando grande parte daquela fumaça, daquela poeira que foi levantada pelos escombros. Juggernaut então, ele olha para os céus, tentando saber o que aconteceu. Mas Todoroki não estava mais lá nos céus. E olhando a maneira em que aqueles prédios foram cortados, Juggernaut sabia que alguma coisa estava acontecendo. Mas ele nem deu bola e continuou sua jornada para o UA de Nova York e Manhattan. Bem, por outro lado, Todoroki já meio que caiu a ficha para ele de que ele não vai conseguir derrotar o Juggernaut por conta própria. Então ele meio que abandonou o campo de batalha. Mas bem, o que o Todoroki estava fazendo? Com uma turbina de fogo ele estava indo em direção a Sofia, ou seja, a UA de Nova York e Manhattan. O que Shoto quer é pôr ela em um lugar seguro. Mas antes disso, Shoto usa seu gelo para tentar meio que bloquear o caminho do Juggernaut, deixando o chão escorregadio, criando alguns buracos de gelo, armadilhas de gelo, estruturas de gelo enormes para tentar bloquear, parar o Juggernaut por alguns minutos, tentar atrasar. Depois de alguns segundos voando pelos céus com uma turbina de fogo, Shoto ele chega na UA e bem, ele não precisava dizer nada, até porque graças às notícias, tanto os alunos e os professores já sabiam de tudo o que aconteceu. Graças a isso, os superiores eles já acionaram os sistemas de defesa da UA. Ou seja, até o fanático ele chegar na academia em si, o campo de força da academia já terá sido acionado e a academia em si estará voando pelos céus, como se fosse uma espécie de fortaleza aérea. E bem, essa notícia deixa o Todoroki aliviado, mas ele sabe que aquilo só vai atrasar as coisas, até porque nada pode parar o fanático. Bem, depois de um tempo, Todoroki acaba se encontrando com a Sofia, que já sabe de tudo. Mas a questão é, o do porquê a Sofia não conseguiu ver o futuro de hoje ontem. E quando eu digo ontem, eu me refiro no episódio anterior. Sofia diz para Todoroki que tentou ver o futuro de amanhã, mas tudo que ela conseguiu ver foi uma estática um tanto avermelhada. Nesse momento, Shoto não sabe se fica aliviado ou não. O futuro é incerto. Mas não havia tempo a perder. O fanático ia chegar na academia mais cedo ou mais tarde. E Todoroki nunca vai conseguir derrotar aquele cara sozinho. Ele precisa de ajuda. Mas, para a sorte do Todoroki, ele sabe que a academia Strange é bem perto. Shoto então calcula que para o fanático chegar na UA vai demorar mais uns 8 minutos por aí. E isso ele também coloca na equação as suas armadilhas de gelo que ele colocou para tentar atrasar o fanático. E para o Shoto chegar até a Academia Strange, utilizando tanto o fogo e o gelo, vai demorar uns 50 segundos. Então ele vai lá. Mas antes disso, Todoroki ele tenta consolar a Sofia, dizendo que nunca vai permitir que o Juggernaut coloque um único dedo nela. E ele dará a vida para poder parar o Caim Marco. Ao ouvir aquelas palavras, Sofia se sente bem mais feliz, mas ainda assim ela sente uma preocupação em seu coração. De qualquer maneira, Todoroki abandona a Academia UA e vai em direção até a Academia Strange com uma turbina de fogo, voando pelos céus. Ah, por sinal, o que é a Academia Strange?
é nada mais nada menos do que uma academia UA, só que ela é focada em treinar, formar e criar jovens que têm poderes mágicos. E bem, nessa academia Strange, os superiores e professores do local são nada mais nada menos do que o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, Agatha Harkness, Wong, a Magia e o Dr. Voodoo. E esses heróis que eu acabei de citar não só são os heróis mágicos mais fortes do planeta, mas também são, no geral, os heróis mais poderosos do planeta. Nesta academia Strange tem outros professores, mas esses são os mais importantes. Enfim, de qualquer maneira, Todoroki ele chega na academia Strange e ele vai lá bater a porta. Ele continua batendo na porta, de novo e de novo. Nessa brincadeira, Shoto já perdeu um único minuto, mas ele continua, até que, do nada, a porta é destruída por uma rajada óptica de luz vermelha. Todoroki consegue evitar a rajada e o impacto da explosão da rajada e da porta no último segundo. E ao ver aquela rajada, ele pensa, será que é o Ciclope? Se for realmente Ciclope, então Todoroki tirou uma sorte grande, porque Ciclope é um dos maiores líderes dos X-Men, sendo que os X-Men já são uma equipe extremamente respeitada e tão poderosa quanto os Vingadores. E os X-Men também são os recorrentes nas batalhas contra o Caim Marco. Eles são a equipe que mais enfrentou o Juggernaut. Então, pô, maravilha, né? Mas para a infelicidade do meio a meio, não era o Ciclope. O que saía daquela porta era uma criatura enorme e grotesca. Uma criatura feita de pedras, semelhante ao Coisa, do Quarteto Fantástico. Mas suas pedras eram cinza e ele era bem maior que o Coisa. E ele não possuía um rosto. Na verdade, o que havia em seu rosto era uma espécie de linha avermelhada. E foi por onde ele disparou sua rajada óptica, por sinal. A tal criatura também não vestia roupas. E com essa descrição, a gente já sabe o que era. Era um Mindless One, um escravo de neutro. Tirando o Dormammu, é a criatura mais famosa da dimensão negra. A criatura rapidamente percebe a presença de Todoroki e já parte para cima dele. E Todoroki nem perde tempo, já dispara uma muralha de chamas. Porém, a criatura simplesmente atravessa as chamas como se não fosse nada. A criatura se aproxima de Todoroki e tenta atacá-lo. Todoroki consegue se esquivar com um pulo no último segundo e tenta se afastar da criatura com um gelo. Todoroki então balança seu braço direito e dispara uma muralha de gelo enorme para cima da criatura. Mas a criatura simplesmente destrói tudo e continua avançando. Logo em seguida, a criatura ataca Todoroki com uma rajada óptica, mas Todoroki consegue se esquivar utilizando uma turbina de fogo para voar pelos céus. Mas a criatura continua disparando rajadas ópticas. Mas mesmo assim, Todoroki consegue se esquivar da maioria, mas infelizmente ele acaba sendo pego justamente no pé esquerdo, de onde ele utilizava o fogo para voar. Ele acaba caindo. Mas a criatura não quer nem saber e já parte para cima, dando um pulo gigante, alcançando o Todoroki facilmente em pleno ar. Então a criatura dá um soco no estômago do Todoroki, jogando ele no chão, criando uma cratera gigante devido ao impacto do soco. Então a criatura já vem logo em seguida, pretendendo esmagar o Todoroki com a sua queda. E bem, apesar daquele soco no estômago ter criado uma grande onda de impacto e uma grande cratera no solo, Todoroki por si só não sofreu grandes danos. Aquela criatura é bem mais fraca que o Juggernaut. Enfim, voltando à história, a criatura então ela cai no solo, jogando todo o seu peso sobre o solo, criando uma onda de impacto e cratera ainda maior. Mas o Todoroki consegue se esquivar no último segundo, saindo da cratera. Mas a criatura consegue ser rápido o suficiente para agarrá-lo em pleno ar. Então a criatura pega ele com os dois braços. E então a criatura ela tenta esmagar o Todoroki, suprimindo ele. Cara, que cena brutal, velho. O Todoroki chega até a gritar de dor. E aqui acontece uma cena um tanto cômica. O Todoroki ele diz que já está meio que cansado de enfrentar esses brutamontes, citando nomes como o Nomo da USJ, o Quimera, Leviatã e o Juggernaut. Todoroki continua a ser esmagado, então ele tenta criar uma explosão de chamas para afastar a criatura, mas mesmo assim isso é inútil. Então Todoroki continua a ser esmagado ainda mais. Até que, de repente, uma voz velha e feminina é ouvida por Shoto, e ela se pergunta se Shoto era realmente um dos heróis que veio ao redor do mundo ajudar os Estados Unidos. Pela forma que ela se perguntava aquilo, ela parecia estar um tanto desapontada. De qualquer forma, o escravo de neutro ele é coberto por uma aura roxa, então ele começa a ser estraçalhado até virar pó. Bem, a responsável por salvar o meio a meio era uma das magas mais poderosas do planeta e mestra também de uma das magas mais poderosas do planeta. Sim, ela mesma, Agatha Harkness.
Todoroki ele agradece pela ajuda e já vai direto ao ponto. Ele estava aqui para pedir ajuda para derrotar o Caim Marco. Mas para a infelicidade do Todoroki, ela estava muito ocupada e com coisas muito piores, segundo ela. Então o Todoroki ele diz: me defina piores. E ela responde. Agatha diz que a tarefa dela ali era tanto proteger as crianças da academia e impedir que as criaturas e seres da dimensão negra venham para a nossa realidade. Após ouvir aquilo, o Shoto ele só fica quieto e diz que ela conseguiu definir bem. Mas o Todoroki ele implora, ele nunca vencerá o fanático sozinho. E caso ele não vença, uma garota será sequestrada, capturada. Mas Agatha apenas responde que está ocupada no momento. Repentinamente, Agatha cria um campo de força ao redor dela e do Todoroki. E então, repentinamente também, mais 3 escravos de Neutron aparecem e disparam rajadas ópticas nos dois. Mas eles estão protegidos. Eles só perderam alguns segundos na conversa e mais 3 escravos, 3 criaturas já saíram do portal. Mas com extrema facilidade, a Agatha simplesmente estraçalha eles ao mesmo tempo. Todoroki então questiona ela se existe alguma coisa, artefato, arma mágica ou informação que o ajude a derrubar o Caim Marco. Ou então algum outro herói mágico que trabalha nesta academia poderiam ajudá-lo, como o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. Mas Agatha responde dizendo que nenhum artefato ou arma mágica poderia ser usado pelo Todoroki, já que ele não tem nenhum treinamento, afinidade e um pingo de magia dentro do corpo. E ele também não saberá como utilizá-los. Mas agora, a respeito dos heróis mágicos, a maioria deles, se não todos eles, estão na dimensão negra enfrentando o Dormammu, que conseguiu ficar forte demais. Ao ouvir aquilo, o Todoroki fica um tanto triste, mas a Agatha continua dando informações, como por exemplo, dizendo que os poderes do Caim Marco, eles vêm da joia de Sitorak. Então o Todoroki pensa, eu vou lá tirar a joia dele. Mas ela diz que o Caim Marco comeu a joia está dentro dele. Mas então Todoroki ele tem outra ideia, que é ir lá, bater um papo com esse Sitorak. Mas a Agatha responde dizendo que ele está em outra dimensão e é um ser, uma entidade estupidamente poderosa. Agatha diz que os X-Men eles são os recorrentes nas batalhas contra o Caim Marco. Ataques de manipulação de mente são bem úteis contra ele, mas é por isso que ele tem aquele capacete para protegê-lo, que para piorar é grudado em seu traje. Ninguém até hoje venceu o fanático na pura força bruta, nem mesmo o próprio Hulk, um dos Vingadores. Mas então é isso? Caim Marco é imparável? Bem, Agatha fica sem palavras, até que Agatha pensa consigo mesmo que ela espera não se arrepender disso. Então ela põe sua mão na cabeça do Todoroki e usa seus poderes para deixar o meio a meio ainda mais forte. Agatha diz que ele só tem 4 minutos para usar esse poder, e que também o que acontecer naquela academia em diante é responsabilidade dele. Shoto então fica um tanto tenso ao ver aquilo, mas ele agradece e diz que não vai falhar dessa vez. Então Shoto usa seu pé esquerdo para criar uma explosão de fogo. Dessa forma então, Todoroki ele se lança para os céus e vai voando em direção à academia UA de Nova York e Manhattan, que por sinal já estava com seus sistemas de defesa acionados. Ou seja, a academia estava com um campo de força ao seu redor e estava voando pelos céus. Mas Todoroki ele fica desesperado, porque quando ele olha para a academia nos céus, ele vê que o campo de força estava quebrado, rachado. Estava sendo uma fumaça negra do rachamento e a academia estava caindo. Em outras palavras, Todoroki não conseguiu chegar a tempo e Juggernaut já se infiltrou na academia. E é verdade que a academia não estava tão alta no céu, mas mesmo assim, quando ela cair, vai destruir grande parte dos Estados Unidos e muitas vidas irão se perder. Todoroki tinha que fazer algo para impedir a queda. Mas agora, o que o Todoroki vai fazer para impedir a queda da academia, vocês só vão descobrir no próximo episódio, na terceira parte e última parte dessa série. Cara, é isso. Esse episódio foi bem mais de conversa do que de porradaria, mas ele surpreendentemente ficou maior do que os outros. Eu não esperava isso. De todos os 3 episódios, esse com certeza deve ser o maior. Porque o último, ele vai ser médio. Ele vai ser só a porradaria final mesmo. Não deve ser tão grande. Enfim, é isso. E outra coisa também é que eu queria me desculpar. No final da parte 1 eu disse que essa parte 2 ia lançar na próxima semana. E acabou saindo 2 ou 3 semanas depois. Então me desculpa mesmo. Mas enfim, é melhor eu parar por aqui, parar de enrolação, porque esse meu celular, ele tem um certo tempo limite para até onde ele pode
gravar o tamanho dos vídeos. Mas então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Sério mesmo, significa muito pra mim, velho. E mais uma coisa, não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal e divulga o canal também, por favor. Vai me ajudar muito. Ainda mais eu que sou um canal pequeno. Assim, não adianta. É só nesse canal que você vai encontrar essas maluquices, essas bizarrices, essas histórias malucas que eu conto. Mas então é isso. No próximo vídeo a gente se encontra. Valeu, falou.